A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Thaís, falo da cidade de Indaiatuba. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, primeiramente agradeço a Deus, segundo os irmãos e o irmão que permitiu postar esses testemunhos que eu vou contar. Para muitos, às vezes, não é nada, né? É testemunho pequeno, mas creio que para muitos, às vezes, é uma coisinha pequena que vai mudar a vida dessas pessoas. Querida Irmandade, tudo começou no ano de 2006, né? Uma das obras que Deus fez na minha vida, que foi no nascimento da minha filha. Eu morava na cidade de Cuiabá, morei por 5 anos lá em Cuiabá e engravidei da minha filha mais velha, né? Que eu tenho 2 filhos, engravidei da mais velha, a Giovana. E a gravidez foi tudo bem, ocorreu tudo bem, com a graça de Deus, não tive complicação nenhuma na minha gravidez. Só que um pouquinho antes de eu ganhar ela, o Senhor revelou para minha avó, que mora aqui na cidade de Indaiatuba, deu uma revelação para ela em sonhos que eu iria passar por um momento muito difícil, eu e a minha filha, mas que não era para a morte, era para a vida. Minha avó entrou em grande aflição aqui em Indaiatuba, começou a fazer bicos de lavar roupa, passar roupa para juntar um dinheiro para ir para a cidade de Cuiabá ficar comigo. Porque eu ficava sozinha em casa, minha mãe trabalhava, meu padrasto trabalhava e minha irmã também. Eu não era dessa graça ainda, tinha conhecimento, ia desde pequena, né, para a igreja, mas porém não era batizada, ainda o Senhor não tinha feito uma obra nem comigo, nem com a minha família. E passando-se os tempos, minha avó conseguiu ir para a cidade de Cuiabá, onde eu morava, para ficar comigo lá até eu ganhar minha filha. E ela não contou nada, não falou nada para ninguém, porque sabia que ia ser uma aflição para todos nós. E foi se passando, quando chegou no dia 2 de outubro, às 7 horas da manhã, levantei normalmente, como qualquer dia, para ir no banheiro, fazer as nossas necessidades. E ao ir no banheiro fazer as minhas necessidades, percebi que estava sangrando. Entrei em grande aflição, chamei minha avó. Minha avó mandou se acalmar e a minha avó ali percebeu que ia começar aquilo que o Senhor deu em revelação, em sonho para ela. Só que ela não me disse nada. Ligou para minha mãe ainda trabalhava na frente do hospital onde eu iria ganhar ela, do outro lado da cidade. E minha mãe entrou em aflição, começou a ligar pro meu padrasto para poder me levar, né, nesse hospital. Me levaram, chegou lá, o médico me examinou e falou assim para minha mãe: ela já tá para ganhar, a criança tá encaixadinha, ela tá com dilatação, tudo. Até o final da tarde ela ganha essa criança, né? E falou para minha mãe que podia ficar tranquila, que ele ia me pôr um sorinho para dar as contrações para mim ganhar ela o mais rápido possível. E lá em Cuiabá, não sei se hoje em dia, pelo menos em 2006 era assim, que quando você ganha neném, ele não ia para o berçário, nada dessas coisas. Ele descia já junto com a mãe, tanto por cesárea, tanto normal, descia com a mãe pro quarto.
E podia ter acompanhante na época, né? Seja a idade que for, você podia ter um acompanhante depois que você ganhasse a criança, para aquele acompanhante te ajudar, né? E minha mãe entrou em aflição, tinha uma moça no quarto lá comigo que ela tinha ganhado o neném, mas não tinha acompanhante, não tinha ninguém. E minha mãe se ofereceu para cuidar dessa moça, do bebê dela, para poder ficar junto comigo. Nós éramos em 7 dentro do quarto. E nisso a Irmandade foi se passando. Um ganhava neném, outros voltavam de cesárea, e foi se passando e nada dessa criança nascer. Foi me batendo uma aflição, foi me batendo numa angústia, e a dor desde as 9 horas da manhã. Foi aquela dor que quem já teve parto normal sabe como que é. E nada, Irmandade. Fui esquecida, abandonada completamente naquele quarto. Aí quando foi por volta de umas quase 10 horas da noite, aquela dor veio bater muito forte, Irmandade. E todo mundo do quarto já estava agoniado, né? Que eu não ganhava aquela criança, né? A minha filha. Todo mundo já tinha ganhado o neném, só eu não. E aquela dor. A minha mãe saiu do quarto, foi atrás da enfermeira. Nisso veio o médico, fez o exame de novo de toque. Falou, ela não teve progresso nenhum. Então faz assim, levanta e vai andar um pouco para você poder ter dilatação, ter contração, né? E a gente sem entender, mas era já Deus fazendo os movimentos, né? Uma obra ali, e a gente não entendia. Tudo permissão dele, né, Irmandade? E nisso eu levantei, me deu uma vontade de ir no banheiro, eu levantei, minha mãe me ajudou. Chegando na porta do banheiro, minha bolsa estourou, todo mundo entrou em aflição e todo mundo saiu correndo atrás dos enfermeiros. As enfermeiras olhou, falou assim para minha mãe, para todos que estavam dentro daquele quarto: por culpa de vocês, ela vai subir e vai ficar na sala de pré-parto sozinha. Minha mãe entrou em grande aflição. Eu meio que, confesso, Irmandade, eu estava meio aérea porque a dor era tão grande que eu não estava mais nem em mim completamente. Subi para aquela sala de pré-parto, ali fui esquecida novamente, ali eu tive grandes convulsões sozinha, passei muito mal e clamava o sangue do Senhor, pedia para o Senhor me salvar e salvar minha filha. E eu lembro até hoje, Irmandade, que eu cantava o hino Grandioso és tu, Grandioso és tu. E fiquei com aquele hino que sempre eu gostei desse hino, desde mocinha, quando eu ia para a igreja com a minha avó. E chegou a Irmandade na hora de eu ganhar essa criança, desacordada, eu não conseguia se mexer, não conseguia levantar. E chegou aquelas 2 enfermeiras e falou assim para mim: levanta e vamos para a sala de pré-parto, porque ali elas tinham feito toque em mim, percebeu que a minha filha estava sentada e eu já estava dando a luz para aquela criança. Elas entraram em aflição, já correu, chamou os médicos, só que me tratando muito mal, Irmandade. Eu não lembro até hoje como eu cheguei naquela sala de pré-parto, não me recordo. E ali começou a Irmandade. Minha filha estava sentada, não tinha como eles fazer uma cesariana em mim, porque eles achavam que a minha filha já estava morta e se fizessem uma cesariana em mim eu iria morrer de qualquer jeito, ou normal ou cesariana. Então eles arriscaram, Irmandade. Na cabeça do médico e da enfermeira, a criança já estava morta. E tentavam pedir para me fazer força e eu não tinha mais força nenhuma, Irmandade. Um dia inteiro completamente sentindo dor. E mandava eu fazer força, essa criança nascendo, eu desmaiava, voltava toda entubada. E as enfermeiras apertando uma de cada lado da minha barriga para poder essa criança nascer.
E eu lembro que eu desmaiei, Irmandade, novamente. E nessa vez que eu desmaiei novamente, eu vi uma luz linda, bonita. E eu lá no fundo escutei: volta que ela precisa de você. Eu lembro que eu acordei e só olhei pro médico, ele olhou para mim e falou assim: desculpa, mamãe, mas eu tenho que sentar na tua barriga, que senão vai morrer você e a tua filha. Eu lembro que ele sentou e ela nasceu, eles saíram com ela, a criança não chorava, eu entrei em desespero, ali eu fiquei do jeito que eu ganhei minha filha, eu fiquei ali naquela mesa. E nada de ninguém, eu clamando o sangue do Senhor, falava: Senhor, leva eu, mas não leva minha filha, Senhor. E eu não escutava o choro dela. Nisso entrou uma enfermeira para pegar algumas materiais dentro da sala de parto. E eu perguntei para aquela enfermeira: minha filha, eu quero a minha filha. Ela chegou perto de mim, passou a mão na minha cabeça e falou assim: fique tranquila, você é nova, você pode ter outros filhos. Aquilo bateu um desespero tão grande no meu coração. Eu falei: perdi minha filha, Senhor, não permite isso. E grande foi a tristeza do meu coração, e eu clamava o sangue do Senhor, falava: Senhor, me leva, mas não leva a minha filha. E nisso escutei um choro bem lá no fundo. E passou um pouquinho, o médico apareceu e esse choro não parava. E o médico falava assim pra mim: ai, mãezinha, ela tá bem, mas ela nasceu muito prematura. E era mentira. Porque conforme ela nasceu, Irmandade, conforme eu fazia força, queimou, a placenta queimou a parte da bundinha dela. Eles perfuraram as partes genitais da minha filha. E ela estava entrando em óbito, Irmandade. Aí eles se esconderam de mim, o médico tentava tendo os pontos em mim, falando comigo sobre política, porque no domingo teve eleição, né, e a gente teve que votar. E eu quase naquela mesa, e a grande era a aflição dele de eu morrer ali naquela mesa. E foi se passando, ele me deu os pontos e foi me levar pro quarto. Chegou no corredor, a enfermeira veio com ela enrolada. Ela chorava muito, 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 mas só tava a cabecinha dela para fora, eles não mostravam o corpinho dela. E eu achei que eles iam colocar ela ali, mas não colocaram. Falou: ó, mãezinha, ela tá bem, mas nós vamos examinar ela. E era uma mentira, eles estavam levando ela para uma UTI. Lá no pronto-socorro de Cuiabá, sem avisar a gente que eles estavam levando ela para lá. Conforme eu desci sem ela, minha mãe chegou e falou assim: cadê a Giovana? Eu falei: mãe, eles falaram que estavam fazendo exame nela porque ela nasceu prematura. Minha mãe entrou em choque na hora, saiu dentro daquele hospital, subiu, quebrando tudo completamente, passando por cima de todo mundo, gritando: eu quero a minha neta, eu quero ver minha neta. E lá eles já estavam colocando ela na ambulância sem avisar a gente. A minha mãe entrou dentro daquela ambulância com a minha filha. E nisso a minha mãe viu ela quase morrendo dentro daquela ambulância, indo pro hospital. Aí minha mãe no caminho só ligou pro meu padrasto e falou: manda minha mãe pra cá lá ficar com a Thaís, que era no caso eu. Minha avó ficar no hospital comigo, que eu tô indo pro pronto-socorro com a Giovana. E lá minha mãe deu entrada com ela no hospital. Minha avó passou uns tempos, entrou lá comigo, tentando me confortar, tentando me acalmar. E nisso a minha avó já vendo a mão de Deus, que o Senhor tinha dado aquela revelação para ela. Minha avó tentando me acalmar, falando das coisas de Deus. E nisso se passou, Irmandade. Quando foi meio-dia, eu ganhei minha filha 1 e pouco da manhã. Quando me foi meio-dia, o médico me deu alta daquele hospital, porque ele tinha medo de eu morrer dentro daquele hospital. E eu tive alta. A primeira coisa que eu falei para minha mãe, pro meu padrasto, falei: eu quero ver minha filha.
Meu padrasto com muita calma, com muita paciência, porque cada buraco que ele passava era a mesma coisa de estar estourando tudo por dentro de mim, porque eu levei tanto ponto, Irmandade. Levei mais ponto do que uma cesariana. Chegando naquele hospital, subi para ver minha filha. Cheguei lá em cima, naquela UTI, no que eu vi a minha filha de bruço, nos gritos, Irmandade. Nem a fralda eles não colocaram nela, porque ela estava na carne viva. Tinha dado infecção no umbigo, a parte genitais dela todinha sangrando na carne viva. Saí dentro daquela UTI no choro, as enfermeiras me tiraram. Fui embora para casa, minha avó cuidando de mim, para a Irmandade ter noção. Eu não conseguia pôr a parte de baixo, Irmandade, roupa nenhuma por baixo. Eu tinha que ficar envolvida de um lençol andando pela casa. E minha avó cuidando, passando remédios caseiros em mim, porque eu não conseguia nem levantar direito de uma cama. Que eu fiquei tão grande, tão agoniada, que começou a estourar alguns pontos meus. E quando foi o segundo dia que ela estava no hospital, minha mãe falou assim: ó, filha, é o seguinte, eu chamei o Rogério, que era o pai dela, né, para ele vir e registrar a Giovana, porque a médica falou assim pra gente: eu não iria te contar isso, mas eu preciso te contar. A Giovana tem até sexta-feira. Ou ela pode viver, ou ela pode morrer. A médica que atendeu ela, eles fizeram contagem regressiva para ver se compensava pôr ela dentro de uma incubadora, porque ela já chegou sem vida dentro daquele hospital. Então a médica pediu para registrar ela, porque se ela vier a óbito, ela já tem a certidão de nascimento. Então grande foi a minha aflição, que eu queria ir na casa do Senhor e eu não podia, porque eu não conseguia colocar vestes nenhuma. E minha mãe com a minha avó foi buscar a palavra. Minha mãe não era ainda da graça, ela tinha se batizado muito nova, mas tinha desviado. E nisso, Irmandade, elas foi se passando os dias. Minha avó chegou lá, pegou nas minhas mãos. A hora que elas buscou a palavra, voltando atrás, minha avó falou assim: fique em paz, que o Senhor disse que não é para morte, é para vida. Aquilo me deu uma grande alegria. E assim que os pontos melhorou, comecei na UTI visitar ela. Ela já estava de fraldinha, ela já estava toda bonitinha, engordando. Aí os médicos liberou ela para amamentar no peito, que até então, Irmandade, eu tinha que tirar o leite e mandar para o hospital, porque ela só comia através de sonda, mamava através da sonda, né? Ela não tinha força para sugar, nada, então era através de sonda. E foi se passando, Irmandade. Eu fui indo, fazendo exames com ela. E a médica falava assim para mim: mãezinha, ela é um milagre de Deus, irmão. Ela é um milagre, porque quem chegou sem vida, ela tá cheia de vida. Só que pode ser que futuramente ela venha ter algumas sequelas, porque no parto ela faltou oxigênio no cérebro, ela nasceu com sopro no coração, né? Então teve várias complicações, né? Então pode ser que ela tenha alguma sequela, mas pelos exames, pela tomografia, tudo que nós fizemos, ela não tem nada. Ela tá como fosse que nada aconteceu com ela. Dentro de 5 dias, aquelas feridas, tudinho que estava exposta,
cicatrizou. Ela falou assim, ela é um milagre de Deus. As enfermeiras olhavam para ela e falavam assim, Deus existe. Porque jamais uma criança no estado dela sobreviveu. E ali foi ver a mão de Deus trabalhando na vida dela. E ela com 21 dias, ela teve alta daquela UTI, veio embora para casa. E com 2 meses de vida, eu vim morar aqui com meus avós, né, aqui na cidade de Indaiatuba, que eu era da capital, né, de São Paulo. Eu morava em São Paulo. Morei 5 anos em Cuiabá, tive a minha filha e vim embora para cá. Quando eu cheguei aqui, foi tratando do soprinho do coração dela. Ela era tão pequenininha, com 6 meses, que criança de 2 meses de idade, essas coisas, era maior do que ela. Todo mundo achava que eu carregava uma boneca nos braços. E Deus foi fazendo uma obra, foi fazendo, e hoje eu falo, hoje ela tem 15 anos de idade. É uma menina linda, 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 inteligente, cheia de vida, e o Senhor chamou ela nas águas do Santo Batismo. Eu, no ano de 2012, também o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Em 2007, a gente chegamos aqui, eu cheguei em Indaiatuba em 2006, dia 5 de 2006, de dezembro de 2006. E quando foi dia 1º de dezembro de 2007, eu casei com meu esposo, que eu conheci aqui, né, na cidade de Indaiatuba. Ele não era da Graça, ninguém da família dele é da Graça. Mas tive 2 filhos, ainda tive 2 filhos, o João Victor e o Luiz Felipe. O João Victor tem 13 anos, o Luiz Felipe tem 9. Eu, em 2012, o Senhor, no ano que meu filho nasceu, o Senhor, em julho de 2012, me chamou nas águas do Santo Batismo. Em 2015, em outubro, o Senhor chamou meu esposo nas águas do Santo Batismo. Ele é o único da família dele que serve a Deus, né? Essa graça maravilhosa. E hoje nós servemos a Deus, minha filha, meu marido, meu esposo e meus 2 filhos também vão conosco, gostam. Hoje eu posso dizer completamente, Irmandade, que servimos ao Senhor. Essa é uma das obras que eu venho contar, que eu senti de contar para a Irmandade. A obra que Deus fez na minha vida. Eu quero agradecer muito, Irmandade. Aqueles que estão achando que é para a morte, que vão perder um ente querido, tenha fé, porque se Deus te prometeu para vocês que é vitória, vitória você terás. A minha filha é um exemplo de vida. Deus ama a alma dela, mais do que tudo mostrou nesses anos todinho, Irmandade. E ela é querida por onde ela vai, todos gostam dela, todos amam ela é um amor de pessoa. Agradeça a Deus por tudo, Irmandade, por tudo mesmo. Pela essa obra maravilhosa que Deus fez na minha vida. Tem mais obras, mas com o demais do tempo contarei melhor para a Irmandade, quando tiver a oportunidade. Agradeça a Deus por tudo. Que o seu nome seja sempre e eternamente glorificado. Amém.